Tarde. Sejam bem-vindos ao webinar Gestão de Feridas Complexas, Terapia por Pressão Negativa. No dia 15 de fevereiro, a União Europeia assinala o Dia do Enfermeiro de Perioperatório. O enfermeiro de perioperatório é um profissional de enfermagem com conhecimentos e competências específicas para cuidar da pessoa que experiencia uma dada terapêutica cirúrgica, seja em ambulatório, seja em contexto de bloco operatório central. Considerando a mais-valia social deste profissional e considerando ainda a oferta formativa da ESEP, nomeadamente do curso de mestrado de enfermagem médico-cirúrgica na pessoa em situação de perioperatório, já na sua terceira edição, a ESEP não poderia deixar de se associar à comemoração da referida efeméride. Assim, a proposta deste webinar, subordinado à temática feridas complexas, terapia por pressão negativa. Trata-se, no nosso entender, de um tema muito atual. É uma terapia muitas vezes instituída em contexto de bloco operatório e que requer conhecimento e perícia por parte dos profissionais, quer dos enfermeiros do bloco operatório, quer de todos os que lidam com esta terapia no contexto do perioperatório. Para tal, contamos hoje com a prestigiosa conferencista, enfermeira Anabela Moura, que nos vai presentear com a sua sapiência e perícia também na área. Desejamos a todos boas aprendizagens neste dia do enfermeiro perioperatório. Fazem parte da comissão organizadora do webinar o professor Paulo Machado, que está também connosco, e a professora doutora Patrícia Coelho. Desejo boa aprendizagem neste nosso dia. Obrigada. Olá, boa tarde. Vou apresentar a nossa conferencista, ilustre colega, que muito nos acompanha, e inclusive aos nossos estudantes, quando eles têm a possibilidade de aprender com ela no seu exercício clínico aqui nas instalações ao lado do Centro Hospitalar Universitário do Porto. A senhora enfermeira Anabela Moura é licenciada em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem do Porto, iniciou a sua atividade em 1996 no Centro Hospitalar Universitário de São João e ao longo do tempo foi cultivando o interesse na prevenção e tratamento de feridas complexas. Em 2016, concluiu a pós-graduação em Cuidados Avançados em Feridas, Ostomias e Incontinência, exerceu atividade em serviços de medicina, cirurgia, cuidados intermédios e intensivos. Atualmente é enfermeira coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção e Tratamento do Doente com Ferida, desenvolvendo vários projetos em contexto hospitalar e de articulação com os cuidados de saúde primários. As suas principais áreas de interesse são a terapia de pressão negativa, avaliação do local da ferida complexa, material de penso, infecção em feridas. Claro que a vida não é só atividade clínica, pressupõe ainda mais aprendizagem e a senhora enfermeira Anabela Moura, neste momento, é também mestranda no curso de Enfermagem Médico-Cirúrgica em Doente Crítico, na Escola Superior de Saúde, concretamente da Enfermagem do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Desejo a todos um bom webinar e espero que, de facto, aprendamos, porque, de facto, temos aqui uma pessoa que, além de sapiência, de perita na área, é uma excelente comunicadora e seguramente será um momento de aprendizagem fantástico para todos nós. Muito obrigado pela vossa presença, enfermeira Anabela, muito obrigado pela sua vinda, pela sua aceitação ao convite e vamos então começar com o webinar. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigada professor Paulo, obrigada à organização, à Escola Superior de Enfermagem e parabéns para os enfermeiros perioperatórios do Dia Europeu. A enfermagem se sinta lisonjeada por ter um Dia Europeu. A viabilidade celular neste momento ainda não tem Dia Europeu, portanto, parabéns aos enfermeiros desta área tão precisa, que tanta qualidade pode trazer à vida dos nossos doentes. E sem dúvida, numa hora e meia, falar de ferida complexa vai ser um desafio.
um desafio que nós todos os dias, diariamente, vivemos, quer o pré-operatório, nas 3 fases que nós, em termos de grandes centros hospitalares, vivemos diariamente, e é com grande prazer que eu trago-vos, para além da investigação, que muitas vezes vou à procura, e da revisão de literatura, também a minha experiência clínica ajuda muitas vezes a cimentar e a transmitir alguns conhecimentos. E depois gostava também de partir esta formação com uma grande reflexão feita pela nossa Organização Mundial de Saúde, que em 2019 ditou para o nível mundial que as feridas complexas é uma epidemia escondida, portanto, ainda mais preocupante. Não temos a certeza dos números, o que é isto de ter ferida complexa, quantos somos no mundo que temos ferida complexa, e quando não temos números nem a gravidade desses números, também a intervenção a nível da prevenção e de tratamento também é difícil. Portanto, todo o trabalho de investigação que se possa fazer no âmbito do conhecimento e do avanço tecnológico na área do tratamento da ferida complexa, sem dúvida vai nos ajudar a melhorar a qualidade da vida do doente com ferida. E iniciando só agora, partilhando a minha tela para dar início então à apresentação que eu tenho, que eu fiz convosco, para partilhar convosco, só um bocadinho. Às vezes aqui é difícil. Muito bem, então eu fui um bocadinho rebelde e, para além destes versos de terapia de depressão negativa e de ferida complexas, achei interessante, após fazer uma reflexão para partilhar convosco, que desafios, o que é que isto, em termos clínicos, em termos científicos, de investigação, o que é que estes versos, ferida complexa, terapia de depressão negativa, que desafios me pode trazer enquanto clínica ou enquanto investigadora da área? E quando nós temos a oportunidade de ver, por exemplo, porque é que chamamos isto? Ninguém tem dúvida que chamaria isto feridas, não é? E feridas, deixem-me que vos diga, até simples. O grande problema é que quando nós limitamos a feridas, e deixem-me que vos diga, com a evolução biológica, tecnológica, se nós conseguíssemos tirar essa ferida e levar para o laboratório de microbiologia ou para o laboratório de reprodução tecidular, em 4 semanas ou 6 semanas nós teríamos o problema ou a situação clínica resolvida. O grande problema é que nós não falamos de feridas, falamos de pessoas com feridas. E aqui começa o grande desafio. Isto é, enquanto o que é que eu considero uma pessoa com ferida e uma pessoa com ferida complexa? E então aí já começamos a afunilar o nosso conhecimento e a direcionar planos de tratamento. É que eu, quando tenho uma ferida, tenho uma pessoa composta por a sua parte holística, quer biológica, quer fisiológica, social e psicológica, e tudo isso tem que ser reavaliado. O que é que eu quero dizer com isto muito sucintamente? É que eu tenho fatores em cada pessoa que podem me acelerar ou podem me atrasar o processo de cicatrização. E eu tenho que estar atenta a isto para que possa colmatar esses fatores, independentemente da terapia ou das terapias ou das técnicas avançadas que irei utilizar na pessoa. Portanto, o primeiro, sem dúvida, a base do patamar da ferida complexa é encarar a ferida não como uma ferida, mas uma pessoa com ferida. E essa pessoa certamente é composta por fatores que me podem acelerar ou podem me atrasar a cicatrização. E depois não é clichê, qualquer investigação ou qualquer consulta de literatura vamos encontrar isto. Ninguém puxa para si a responsabilidade isolada deste tratamento de feridas, porque não vamos no bom caminho, não é só o saber da viabilidade tecidular ou da cirurgia geral ou da cirurgia plástica, precisamos de uma grande componente de profissionais de saber e conhecimento para que se possa afunilar tratamento não para a ferida, mas para aquela pessoa especificamente com a ferida, nomeadamente nos programas de prevenção em que eu não tenho propriamente uma ferida complexa, mas se vocês olharem para esta imagem,
deste senhor com muita experiência, que até tem algum volume abdominal, não, é uma pessoa já com alguma experiência, eu sei que não tem ferida, mas provavelmente se for submetido a uma cirurgia coloretal, por exemplo, tem alto risco de desenvolver ferida complexa. E eu tenho que ter esse know-how que propriamente não tem uma ferida, mas a potencialidade de ter uma ferida, não tendo as medidas certas de tratamento àquela ferida operatória, provavelmente pode desenvolver uma ferida complexa. E para isso precisamos de uma representação das grandes linhas de tratar a pessoa, desde a psicologia, a sociologia, a assistente social, muitas vezes é preciso. E isso é muito importante que as equipas se comecem a reorganizar e não seja só texto livre no plano do tratamento com feridas. E depois, sem dúvida, fazer uma reflexão convosco, só para contextualizar a temática que nos trouxe cá, o que é isto de ter ferida? Existem milhares de definições, mas sempre com um tronco comum. Dizem-nos que a ferida é uma interrupção da continuidade do tecido, pode ser, as causas mais frequentes são traumas químicos, mecânicos ou físicos ou a própria infecção. Então ela passa a ser complexa quando? Quando todas as feridas crónicas, os nossos grandes investigadores e os grandes estudiosos da ferida consideram a ferida crónica uma ferida complexa. Uma ferida complexa porquê? Porque sai fora do tempo da cicatrização. Deixamos de ter fisiologia, passamos a ter fisiopatologia. Mas quando temos uma ferida cirúrgica infectada, isto é, também temos uma fisiopatologia, temos alterações na matriz extracelular, que requer muitas vezes, por exemplo, várias idas ao bloco para limpeza cirúrgica, também temos a ferida complexa. Não é uma ferida crónica, a ferida cirúrgica é uma ferida aguda, mas é complexa porquê? Porque eu sei que vai passar o timing das 4 a 6 semanas do processo de cicatrização. E o que é isto do processo de cicatrização? Isto é, eu olhar para determinados momentos da minha ferida e perceber se a cicatrização está no sentido positivo ou não estou a ter encerramento ou diminuição ou aproximação dos bordos dessa própria ferida. E eu tenho que perceber para dar ou fazer o plano desta ferida complexa, ou então, em termos de bloco, escolher, por exemplo, a técnica mais eficiente de limpeza, eu tenho que perceber o que é este processo de cicatrização, o que é que ele quer dizer, o que é que acontece num processo de cicatrização. E dizem-nos, uma das definições que eu gosto muito, que me acompanha muito, porque é sucinta e tem aqui tudo o que eu preciso para derivar depois o meu conhecimento, diz-nos que a cicatrização é um processo fisiológico dinâmico e interativo, que quer dizer que pode estar condicionado à pessoa e ao meio que a pessoa está. E a própria intervenção do profissional pode retardar ou potenciar este avanço nas várias etapas. E é indispensável conhecer a sua fisiologia. Porquê? Se eu tenho uma ferida aguda que está na etapa inflamatória, eu sei que vou ter sinais e sintomas. Se esses sinais e sintomas forem contrariados, eu ponho em prejuízo a limpeza fisiológica dessa ferida. Isso é extremamente importante. Eu tentar, dentro dessa ferida, ver o que é fisiológico e o que passou para além da margem e já tenho alteração nessa própria matriz. E depois, ter identificado os fatores que podem potenciar ou retardar a minha cicatrização. E trago-vos aqui um caso muito simples. Por exemplo, esta úlcera de perna, úlcera crónica, é uma úlcera complexa, porque tem mais toda a ferida crónica, não há um timing de cicatrização entre 6 semanas, portanto já há alteração da matriz extracelular. Quais são as alterações mais evidentes desta matriz? São a ausência de fatores de crescimento e muitas vezes as metaloproteinases extremamente elevadas. E o que é que isto acontece? Se vocês repararem, é uma úlcera de perna. Esta úlcera de perna, numa doente que a única comorbilidade que tinha era uma artrite reumatoide, portanto, medicada com corticoide, que foi oscilando, estamos nesta fase na dosagem basal, que são sempre entre os 2,5 e 5, mas temos uma ferida de 3 anos com infecções repetidas e sem um encerramento que se poderia otimizar. E o que é que ocorreu? O que é que poderia estar a acontecer para que esta ferida, tendo apenas como comorbilidade a artrite, que estou sempre imunodeprimida, o que é que se passaria? Uma coisa muito básica, temos uma insuficiência venosa que acompanha a doente. E se eu tenho uma insuficiência venosa, tenho uma ferida complexa,
por mais bloco, mais limpeza cirúrgica, se eu não controlar o fator major que me está a ser prejudicial ao processo de cicatrização, que é o retorno venoso, eu não vou evoluir no processo de cicatrização. Até pode haver melhoria, mas quando o fator principal, que é uma insuficiência venosa, não é controlado, então vai ser muito difícil eu chegar ao encerramento total. E apenas mudamos isto. O que é que nós mudamos? Mudamos a abordagem, a limpeza, manteve-se a terapia de pressão negativa no membro inferior, mas não nos esquecemos da base, que é a compressão do membro inferior, e vocês vejam, em 4 a 6 semanas, peço desculpa, o que nós conseguimos, e dizem assim, o milagre da ferida, porque vocês aí não sejam nada disso. Isto vem descrito nos livros, a ciência mostra isto, tem nível de evidência A, está bem? O nível de evidência da úlcera perna venosa é aquilo que nós podemos estar mais tranquilo. Úlcera venosa, independentemente do estadio, é igual a compressão. Portanto, eu até posso ir para Marte fazer os tratamentos. Tenho é que levar uma ligadura comigo, está bem? Portanto, isto só para fazermos aqui uma reflexão que, na verdade, ainda bem que a nossa ciência evolui, a tecnologia, mas não nos podemos esquecer da base e dos fatores que podem potenciar ou retardar o meu processo de cicatrização, está bem? Porque senão vou gastar e depois o efeito de eficiência e eficácia vai ser bastante diminuído. Portanto, e agora entrando, depois de fazer esta reflexão convosco, a questão é, o primeiro desafio que eu vos proponho é perceber o que é isto da pressão negativa e se ela, então, tem algo diferente que tem o tratamento convencional para que me possa dar resposta à ferida complexa. E fazendo um bocadinho de refresh, a ferida complexa, segundo quando nós consultamos os grandes manuais de viabilidade tecidular, o que mais frequente nos encontramos em barreiras de cicatrização são tecidos não viáveis, a infecção, ou a gestão do eixo dado e a incapacidade de contração do bordo. Isto são, assim, aqueles fatores major que nós encontramos nas grandes enciclopédias, como eu costumo dizer, da viabilidade tecidular. Portanto, é muito comum numa ferida crónica ou numa ferida complexa encontrarmos esta barreira. Portanto, qual é logo a minha parte de reflexão? Perceber que a terapia de pressão negativa, o que é que ela tem de diferente nos tratamentos convencionais que possa dar resposta a estas 4 frentes. E para isso, e os profissionais, e que me perdoam o resto dos profissionais, o perioperatório é extremamente preciso, principalmente a equipa da enfermagem, perceber estes mecanismos. Porquê? Porque através destes mecanismos eu não vou definir só a técnica, eu vou definir o tipo de técnica e o material utilizado para conseguir os meus objetivos. Portanto, o doente, quando entra para a sua mesa do bloco operatório, a equipa já devia saber qual é o objetivo. Isto é, se o objetivo é só apenas fazer a gestão do eixo dado, ou, por exemplo, fazer apenas com a terapia de pressão negativa, fazer uma limpeza cirúrgica e depois continuar uma limpeza nos próximos dias e depois voltar ao bloco para fazer encerramento, porque estas informações vai decidir o tipo de material e a técnica de aplicação na própria ferida do doente. E, portanto, é muito importante perceber o que é isto de terapia de pressão negativa. E às vezes, na brincadeira, por exemplo, há uma especialidade que eu trabalho muito de perto, que é a ortopedia, por exemplo, e os ortopedistas dizem, a enfermeira dela não encha muito a nossa ferida com essa espuma, senão não granula. Eu, pronto, já me deram um tiro nos pés. Percebemos logo que ali houve uma leitura deficiente da própria definição da terapia de pressão negativa. Eu, quando estou a falar de tratamento, o que é que me diz a terapia de pressão negativa? Eu preciso preencher a loca, tirar-lhe o vazio, e ao tirar esse vazio eu vou provocar os mecanismos que vou conseguir os meus objetivos. Portanto, se eu deixar espaço morto na ferida, o que vai acontecer é que esses mecanismos não vão estar no seu todo de potencialidade. Portanto, é muito importante eu perceber que o que é isto de terapia de pressão negativa? É preencher uma determinada área com material de enchimento, ligar esse material a um dispositivo elétrico, definir a pressão e o vazio, ao tirar o vazio da ferida, vai-me aumentar a perfusão tecidular que me vai produzir tecido. Eu não consegui fazer isto. Todos os mecanismos podem estar na ação, mas numa ação não no seu todo.
Isto é extremamente importante quando nós fazemos isto é, como vocês veem na imagem, o que eu devo-me permitir a mim profissional quase prever que quando eu tirar o material, o que é que eu vou encontrar em termos de tecido, em termos de bordo, em termos de contração da própria ferida. Isto, o que é isto dos mecanismos? Vocês veem uma ferida, uma deiscência da ferida cirúrgica, um pós-operatório, mais ou menos entre 4 a 5 dias com a infecção do compartimento profundo, houve necessidade de fazer abertura total da ferida para fazer drenagem e uma boa limpeza, e então decidiu-se por falta para controlar a exudado, contrair bordos e provocar, não é bem a terminologia, potenciar a granulação deste tecido, decidimos que a terapia de pressão negativa poderia dar umas respostas positivas. E então, quando eu aplico terapia de pressão negativa, o que é, com estes objetivos que eu tenho, quais são os mecanismos que estão aqui presentes? Isto é, há 2 tipos de mecanismos. Há os mecanismos macroscópicos, aqueles que quando eu ligo a terapia não preciso ter muito conhecimento, automaticamente eu tenho a noção de que eles estão lá presentes e nós rapidamente percebemos, por exemplo, que eu ao colocar de uma fotografia para a outra há diminuição da área da ferida, porque há uma aproximação do bordo. Há uma gestão contínua do eixo dado, sem acumulação na ferida. Porquê? Porque eu tenho uma máquina que tem um depósito graduado, portanto, além de eu ver a qualidade do eixo dado, consigo fazer a monitorização e muitas vezes a reposição do que é perdido pelo nosso doente, principalmente no doente pós-operatório crítico, que é muito importante. Se eu estou a remover o excesso de líquido, também estou a reduzir o edema e estou a proporcionar o ambiente ideal de cicatrização, que é o ambiente úmido. Todos nós sabemos que a base da cicatrização, para que haja migração celular, é preciso que o ambiente esteja úmido. E depois os microscópicos, que isto é, o que é que isto quer dizer? São aqueles que estão lá presentes, mas nós não conseguimos ver. E o que é que nos diz a ciência? Diz-me, em média, quando eu ligo uma pressão numa determinada ferida com um valor de pressão de 125, eu aumento 4 vezes mais a circulação no leito dessa ferida. O que é que isto quer dizer em termos práticos e fisiológicos e bioquímicos? Que eu consigo 4 vezes mais crescer em nutrientes, oxigênio e fatores de crescimento. E depois também me diz uma coisa muito interessante, que para mim foi a grande revelação e até revolução que nós podemos considerar na área da cicatrização. Quando eu ponho os 125 de pressão, o que eu provoco no núcleo da célula é a deformidade desse núcleo. E o que é que isto quer em termos celulares e de comunicação celular? Isso funciona como um estímulo à libertação de fatores de crescimento. O que quer dizer que se eu não tiver problemas de circuito arterial, oxigenações deficientes, hipovolémias graves, eu tenho 4 vezes mais a produção de fatores de crescimento. O que quer dizer que aquele tecido vai 4 vezes mais reproduzir-se que em tratamento convencional. E depois, se eu tenho uma sucção constante, se vocês se lembram, eu às vezes falo um bocadinho depressa, mas aqui os meus companheiros de sala, se acharem que eu estou a falar um bocadinho depressa, eu diminuo um bocadinho o ritmo. O que é que acontece? Acontece que a ferida complexa, se vocês se lembram no início, eu disse que um dos grandes problemas ou um dos grandes barreiras do processo de cicatrização é o excesso das metaloproteinases na ferida. Quer dizer que são as responsáveis que aprisionam os fatores de crescimento. Se eu tenho uma sucção constante, este índice de metaloproteinases também vai reduzir, o que também potencia a libertação de fatores de crescimento. Por isso é que é muito importante, quando nós enchemos a ferida, tirar o vazio completo. Para quê? Para que este estímulo esteja no seu esplendor dentro da própria matriz celular. Portanto, estes mecanismos, quando nós conseguimos visualizar estes mecanismos, começamos a perceber que se eu tiver uma ferida complexa e que eu queira fazer uma gestão da exudado, que queira dar um input de crescimento de tecido e que queira rapidamente contrair os bordos, eu se calhar tenho uma resposta positiva na terapia de pressão negativa. Agora, eu sei que vou provocar vasodilatação. Se eu vou provocar vasodilatação, também sei que eu tiver um indivíduo hipovolémico e sei que uma média de 125 provoca 4 vezes mais e o indivíduo não tem volémia, se calhar
com o nosso conhecimento da biologia e da química, eu sei que tenho que reduzir as áreas de pressão. Isto também é importante, isto vai sendo motivo de reflexão entre os profissionais e aí cabe a nós fazer a investigação, isto é, as pressões ideais num determinado momento clínico, em determinados momentos do doente. Para quê? Qual é o meu objetivo? Quando eu quero reduzir e quero granular, eu quero que estes fatores macro e microscopicamente estejam todos na sua amplitude, porque rapidamente, no prazo de 3 a 4 semanas, eu queria fazer um encerramento da ferida. E não se esqueçam, principalmente no perioperatório, a maior parte destas feridas é a limpeza e a abordagem, a primeira abordagem é perioperatória, e esquecemos também de alguma coisa, que também vem do bloco e depois dos internamentos. São doentes oncológicos e temos o tratamento de janela. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que para seguir o seu tratamento de quimio e da radioterapia temos 4 a 6 semanas para cicatrizar. Portanto, temos que pôr ao dispor daquela pessoa tudo o que seja inovação para que neste timing haja uma cicatrização efetiva. Para quê? Para que continue o seu tratamento. E é extremamente importante. E vocês vejam, o que é que nós conseguimos nesta ferida? Exatamente a contração do bordo e vocês vejam em 2 meses o que é que nós conseguimos em termos de ferida. E não se esqueçam, vou repetir novamente, até porque eu trabalho muito com a clínica, trabalho muito desde o bloco, internamento intensivos e depois consultas e também comunidade, faço muita referenciação para a comunidade, independentemente os fatores que podem retardar a minha processo de cicatrização, nomeadamente o membro inferior, insuficiência venosa, tem que ser tratada nesses nossos doentes. Tá bem? Isto é extremamente importante. E rapidamente poderemos ter a resposta a situações alargadas de 2, 3, 4 anos que tiram a qualidade de vida, rendimentos às famílias, relações sociais também deficientes. Isto é tudo muito importante trabalhar em âmbitos do processo de cicatrização. O segundo desafio que eu tenho para vos colocar, isto é, em qualquer ferida, nomeadamente a ferida complexa, principalmente muito mais facilitável fazer esta preparação do leito da ferida, principalmente em perioperatório, nomeadamente no bloco. O que é isto de preparar o leito da ferida? Isto é, uma coisa é eu fazer um plano de tratamento, isto é, eu vou preparar o leito para receber terapia de pressão negativa, isto é, se eu, com a terapia de pressão negativa, provoco vasodilatação, estimulo a libertação de fatores de crescimento, quanto mais limpa e mais saudável tiver aquele bordo, provavelmente a minha terapia de pressão negativa vai ser mais eficiente. Então, o que é que nós devemos ter sempre em conta? Se eu vou aplicar uma terapia avançada, eu também tenho que ter alguns conhecimentos avançados sobre o quê? Sobre técnicas e soluções de limpeza que devem ser definidos, não quando o doente já está na marquesa do bloco, mas sim iniciar a limpeza da própria ferida, avaliar as estruturas e tecidos após a limpeza. Porquê? Porque vai definir o tipo de material que eu vou escolher, isto é, o material que foi definido pela equipa cirúrgica, depois de limpar e de desbridar, pode não ser o material mais preciso naquele momento, porque ficou um tendão, porque ficou uma articulação exposta, porque ficou a área muscular, porque a aponevrose não se conseguiu fechar, pode ocorrer algumas situações importantes que devem ser referenciadas para pedir o material adequado. E depois a pele circundante. Ninguém põe uma terapia de pressão negativa eficiente se não tivermos pele na área circundante à nossa ferida. Portanto, ela tem que ser tratada exatamente com a mesma eficiência que é tratada a nossa ferida. E vocês vejam, e muitas vezes agora definir, por exemplo, temos uma limpeza cirúrgica, temos uma prótese exposta e temos que perceber qual é o objetivo das idas ao bloco. É preparar o leito da ferida, com terapia de pressão negativa, com técnicas avançadas de limpeza, que já vamos refletir um bocadinho, mas não vamos fazer encerramento da ferida com a própria terapia de pressão negativa. O objetivo ficou muito bem definido com a equipa de ortopedia, é que na fase após de granulação máxima e ponderação e tentar não destruir esta parte tendinosa, a outra especialidade tinha que entrar, que é a plástica. Portanto, estamos a preparar o leito da ferida,
para fazer enxerto e retalho, que também é muito importante para a escolha dos materiais. E então, assim fazendo uma reflexão, se eu vou preparar o leito da ferida para receber a terapia à pressão negativa, o que é que eu tenho, qual é a base dos solutos? O que é que eu tenho que saber dos solutos? Para já, se eu tenho uma ferida complexa, tenho uma ferida que tem sempre alta carga bacteriana e alta carga de detritos. Portanto, eu tenho que utilizar muita quantidade de soro, de preferência soro a uma temperatura que ronda o 37, evitando sempre a vasoconstrição. E no bloco era extremamente importante que isto acontecesse, principalmente lavagens de grandes cavidades. E depois, o frente de loja é sempre o soro fisiológico. Eu costumo dizer, quando não sabemos mais nada, lavamos com o soro. Pelo menos estragar não estragamos. É uma solução salina, é fisiológica, faz parte da nossa composição, mas depois podemos ir um bocadinho mais à frente, isto é, utilizar os nossos antissépticos. Qual é o grande problema, e não foi isto que nos trouxe cá, que dava outro webinar, os antissépticos a utilizar no bloco, dava outro webinar grande. O que eu queria alertar era, o antisséptico tem duas razões de ser. É o tempo de contacto, é extremamente importante, se é tóxico à estrutura que nós estamos a utilizar e se é eficiente, isto é, se a sua ação bactericida está direcionada àquela ferida. E todos nós sabemos que a população mais frequente das feridas complexas são os anaeróbios. Os aeróbios, peço desculpa, os aeróbios. Se eu tiver algum produto deste que seja eficiente só nos anaeróbios, eu não estou a ser eficiente. Por isso é muito importante, quando eu decido, isto é, quando eu tenho sinais e sintomas de infecção, quer de compartimento profundo, quer de compartimento superficial, e vou avançar para a utilização do antisséptico, saber a ação bactericida desse antisséptico e quanto tempo que esse antisséptico tem que estar em contacto, mesmo na marquesa do bloco, para que ele seja eficiente para eu depois cobrir a ferida. Não sei se me fiz compreender, isto é muito importante, está bem? Não vou entrar em discussão, só queria alertar, principalmente, já que estamos no Dia Europeu Perioperatório, e eu fiz uma pesquisa alargada, até porque foi o diretor da plástica que me pediu, o professor Ricardo, entre a diferença da clorexidina, por exemplo, e do protosan. E o que eu quero dizer é que todos os documentos que se consulta, a clorexidina é dos melhores bactericidas que nós temos no mercado. Mas nunca vem em nenhum estudo com a ação bactericida superior ao protosan. E vem sempre a chamada de atenção, por exemplo, que é mutagénico. Portanto, eu estou a falar em ferida, não estou a falar em pele, está bem? Depois há aqui uma confusão e os profissionais, a gente às vezes entra em guerras e estamos todos a dizer a mesma coisa. Eu já costumo dizer aos urologistas, o senhor está a falar a mesma linguagem, num dialético completamente diferente e as coisas, estamos a falar de ferida aberta, está bem? Ferida aberta, não há nenhum estudo em que a clorexidina venha com uma ação superior como bactericida, como o protosan e a água ácida, por exemplo. O que quer dizer é que não tem efeitos mutagénicos, não é pela ação bactericida que eu vou escolher a outra, eu vou escolher pelo efeito mutagénico, porque bactericidas são todos. O que eu tenho é que prevenir as complicações futuras daquela ferida, daquele doente. Não sei se me fiz compreender, que eu gosto muito de aproveitar estes momentos para depois ser motivo de reflexão dos profissionais, está bem? É preciso refletir sobre o uso e o abuso das clorexidinadas, principalmente em grandes áreas de estrutura corporal, o uso e o abuso, está bem? Os nórdicos têm muitos estudos sobre isso, já têm algum posicionamento e repito novamente, estou a falar de ferida aberta, não estou a falar de pele, está bem? Portanto, é muito importante decidir. E depois diz-nos as grandes guidelines da infecção que eu nunca deveria usar o antisséptico mais de 14 dias, está bem? E para isso, a minha técnica de limpeza é extremamente importante e era isso que eu também queria falar um bocadinho, principalmente estando aqui neste webinar perioperatório, cada vez temos técnicas mais avançadas na limpeza, isto é, nós sabemos que as feridas complexas são feridas extremamente com tecidos não viáveis presentes, muitas vezes desvitalizados e mesmo necróticos, com exudados espesos, difíceis de nós removê-los da aderência ao leito da ferida. Por exemplo, temos uma entidade muito em voga, o nosso biofilme, que é extremamente difícil nós debelarmos
o seu reposicionamento na ferida, e cada vez estas técnicas nos ajudam mais a debelar quer a concentração e a dispersão deste biofilme, como a diminuir a carga bacteriana e remover os próprios detritos. Eu tenho aqui duas novidades que podem ser utilizadas desde o bloco à enfermaria, dependentemente, vamos pedindo o material, que é a irrigação pulsada. O que é a irrigação pulsada? Vou dizer o nome comercial, porque eles são únicos, portanto não tenho qualquer conflito de interesse, que é o nosso pulsar. O que é que ele nos trouxe de diferente? Para já trouxe-nos o que a ciência nos diz. Ferida infectada e ferida complexa deve ser lavada com alta irrigação. O que é isto de alta irrigação? É num intervalo de 4 a 15 psis. Portanto, o jato de água ou de soro que entra na ferida deve levar esta concentração para diminuir carga bacteriana. Eu, quando vou buscar este dispositivo, para além de conseguir isto mecanicamente, porque ela está, eu consigo controlar entre os 8 e os 15, eu tenho dois tipos de pressão, portanto, os jatos chegam sempre com a mesma pressão, eu juntei o melhor de dois mundos. Para além da alta irrigação, eu protejo todo o meio. Porquê? Qual era o grande problema de nós? Há outras metodologias menos simpáticas, mais tradicionais, que eu consigo essas pressões. Qual é o grande problema? É tudo que está ao redor e ter necessidade de ter uma equipa para depois fazer uma desinfecção total, quer das enfermarias, quer da unidade de cuidados intensivos, já não falo do bloco que isto é feito, mas cria muita fragilidade face à organização que nós temos nas nossas instituições. E o que é que isto acontece? Vou partilhar convosco um vídeo. Por exemplo, a irrigação pulsada, por exemplo, até quem olha parece uma ferida simples, não é uma ferida que está mais de 3 meses num doente com ECMO, em que chegamos nem para a frente nem para trás, como a gente costuma dizer, certo? Temos ali uma estagnação. Porquê? Como sabem, os doentes de ECMO têm hipocoagulações, não conseguimos fazer desbridamentos convencionais porque sangram bastante e depois não conseguíamos fazer contração nem granulação porque temos esse fundo de ferida completamente coberto com uma fibrina completamente aderida ao tecido de granulação. Então permitem-me compartilhar convosco este vídeo para vocês perceberem então qual é a irrigação pulsada. Então é uma pistola, tem uma ponteira, esta pistola está ligada a um soro de 3 litros, pode ser 3 litros, 1 litro, que vocês acharem, e depois tem um saco que eu adapto à minha ferida. Tenho dois tipos de saco, tenho um saco redondo, que é mais para úlceras de pressão e formas anatómicas redondo, mas também há um saco de membro inferior e extremidades, braço, perna, e o que é que me permite? Para além de fazer uma lavagem com alta irrigação, portanto aquela lavagem que permite diminuir carga bacteriana e fazer despreendimento sem fazer lesão nem enviar para o compartimento profundo, e vocês vejam com todo o meio que está envolvente ao doente em unidade de cuidados intensivos, que completamente protegida dos salpicos e de contaminação cruzada, o que me permite, e agora permitam-me partilhar convosco apenas numa irrigação, apenas numa, está bem? O que nós conseguimos em termos de limpeza. Só um bocadinho que eu não estou a conseguir passar o slide. Vocês vejam o que se conseguiu remover apenas com uma limpeza. Onde é que nós podemos utilizar isto? Sempre que utilizamos em feridas, por exemplo, membros inferiores, fasciites, que vão muito ao bloco fazer limpeza, muito difícil de limpar, nós poderíamos limpar com o pulsar, está bem? Zonas perineais enormes, que muitas vezes abrangem até coxa, joelho e muitas vezes até ao pé, por exemplo, são feridas, para já cada saco depois faz uma recolha de 6 litros, portanto, cada ferida pode perfeitamente levar 6 litros de soluto para lavar. E depois temos um bocadinho mais à frente, que não faz só o despreendimento, mas a hidrocirúrgica, que também tem uma determinada pressão, mas faz mesmo corte de tecido com a água e a ergonomia da ponta, que é o hidrocirúrgico, que é a nossa VersaJet. Qual é a diferença? A diferença da VersaJet é que temos a ponteira de bloco e temos a ponteira de enfermaria. A ponteira de bloco é um diâmetro maior, pode libertar aerossóis. Em termos de enfermaria, é uma ponteira menor e não liberta aerossóis. E vocês vejam, parece uma ferida extremamente pequena, mas muito complexa. Porquê? Porque lá está, porque não é a ferida, mas é o doente com ferida. Estou-vos a falar de um doente da vascular submetido a bypass que faz uma ulceração no calcâneo.
está bem? Sempre com dor, já tem dor neuropática, sempre muito difícil de fazer a abordagem e precisávamos fazer uma limpeza efetiva num tempo único e depois estimular com terapia de pressão negativa. Então vamos ver o que é que este hidrocirúrgico nos consegue fazer. Portanto, a ferida antes de limpar, vocês visualizem, estamos constantemente com o tratamento convencional, desbrida, faz novamente acumulação de detritos, faz novamente necrose. O que é que decidimos fazer? Avançar não para um pulsar, queríamos mesmo cortar todo o tecido e até onde conseguíssemos ter tecido viável e tecido limpo. E eu vou-vos mostrar a técnica feita em enfermaria. Já está a funcionar o vídeo. Vocês vejam, certo? Estamos a falar de um doente vascular, certo? Não tivemos que dar analgesia. Claro que o doente está com epidural, mas não pôs epidural para fazer este tratamento, está bem? Nem tivemos que fazer analgesia extra para fazermos este tipo de esbridamento. Está bem? É um doente que já por si só os índices de dor são muito elevados, já tem catéter epidural pela sua doença de base e não propriamente pela ferida. Portanto, não tivemos que fazer uma analgesia superior, só porque queríamos fazer este tipo de esbridamento. E vocês vejam, portanto, temos o calcânio pronto para pôr terapia de pressão negativa. Onde é que o podemos utilizar? Dependentemente da ponteira, quer no bloco. Quem trabalha, provavelmente alguns colegas que estão a assistir, por exemplo, quem utiliza muito isto é o bloco da plástica, por exemplo, os queimados, utiliza muito BFG, por exemplo, a pediatria cirúrgica também utiliza muito. Nós no internamento utilizamos muito no serviço da plástica, dermatologia, por exemplo, também infecciosas e vamos para as salas de tratamento, está bem? Só que é muito importante ter esta limpeza efetiva das nossas feridas. Para quê? Para que agora eu tenha uma resposta efetiva dos mecanismos que tivemos a refletir. E agora, o que é que eu preciso antes de começar o tratamento? Isto é a mesma coisa que ir fazer o cozinhado. Que ingredientes é que nós precisamos para não andarmos ali um bocado perdidos no corredor e todos zangados uns com os outros? Precisamos logo de reunir. Agora sim, limpei, tenho as estruturas expostas e essas estruturas que eu quero proteger ou é o tecido que eu quero potenciar crescer. Eu tenho que ter o material, a equipa tem que perceber se precisa de interface e tem que decidir a pressão. E quando eu, por exemplo, vejo, por exemplo, aqui está uma fasciite, vamos aqui, tiramos o penso nos intensivos, mas ele vai ser feito a seguir no bloco. E porque é que o tiramos nos intensivos? Está sedada e curarizada a doente, e nomeadamente temos a indicação da vascular que o tratamento não está a ser eficiente. E a gente já vai refletir um bocadinho, portanto, não fazia sentido esta ferida neste doente, sem comorbilidades, e vocês digam que esta ferida surge de um abscesso, de um ato extremamente simples, um relus e um voltareno, de um abscesso nadegueiro que foi ignorado pela doente e quando veio ao hospital já vem no quadro cético e vem com esta faixa toda infectada. A vascular diz, vocês não estão a escolher bem a terapia, ela não está a ser eficiente e vamos remover. E então vamos perceber que não está a ser eficiente, não é a terapia de pressão negativa, mas o material que está a ser usado na terapia de pressão negativa, que não é o mais indicado. E bastou mudar o conceito da terapia de pressão negativa, isto é, deixem-me só adiantar um bocadinho, passar da terapia convencional para a terapia de instilação, e vocês vejam, de uma fotografia para a outra temos, deste bloco para o outro temos 5 dias. Está bem? Só mudamos este conceito. Porquê? O que é que nós percebemos? Estamos a falar de uma ferida infectada, de uma ferida extremamente suja, que 75% de tecido é não viável e com toda uma parte muscular exposta. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que perceber que se calhar preciso de limpar, preciso de antisséptico e preciso de proteger a parte muscular para não estar sujeita ao material de fricção e poder fazer necrose muscular. E vamos todos refletir um bocadinho nisto. Então, o que é que me traz o material? O que é o básico na ferida complexa que eu tenho que perceber? Para já, deixem-me dizer que eu não tenho qualquer conflito de interesse, está bem? Porque é que estão aqui estes dispositivos? São aqueles que a minha instituição escolheu para trabalhar, está bem? O que é que eu aconselho sempre, principalmente o bloco?
conhecer os softwares da máquina, como conhecem do ventilador, como conhecem dos CPAPs, como conhecem dos bibes, como conhecem de todo o material, porque é muito importante para depois definir então as especificações da ferida. Isso é extremamente importante. Um grande defeito, e aproveitando o webinar, que também é para o conhecimento clínico, eu já reportei várias vezes a estas duas entidades, sempre que nós suspendemos um tratamento, a máquina não faz reset. O que quer dizer, quando o bloco pede a máquina para colocar os intensivos, ao ligar a máquina, ela assume as configurações do anterior. Tem problema? Tem. Por exemplo, se eu tive um enxerto e tenho um trauma abdominal, quer dizer que o enxerto teve uma pressão de 75 e eu preciso de 125. Quer dizer que o do transporte do bloco aos intensivos, o penso chega aos intensivos todo repassado. Portanto, é muito importante criar esta cultura, esquecer, e sempre que eu ligo a máquina, eu devo parametrizar essa máquina para o momento. Isto é, a equipa cirúrgica perguntar pressões, quero contínuo, quero isto, quero aquilo, e eu digo à máquina o que é que quero, senão ela assume o tratamento anterior. Depois temos o tratamento convencional, que a gente já vai falar um bocadinho sobre ele, que tem um material de enchimento, é uma espuma poliuretano microperfurada. Qual é a grande diferença? Se vocês virem e forem curiosos nesse sentido, os materiais, as grandes diferenças é a microperfuração das espumas. Por exemplo, esta microperfuração é muito maior e mais lata do que esta é muito mais densa. Depois temos também o tipo de material que são as compressas, é a compressa da terapia de pressão negativa, não é a nossa compressa convencional, é muitas vezes utilizada em situações de difícil acesso, porque é muito mais difícil, fácil de distribuir. E depois temos da última geração que veio revolucionar um bocadinho o padrão convencional da terapia de pressão negativa. E então deixem-me só alertar que temos a terapia por instilação, que é este material que está aqui, temos a terapia que me permite o desbridamento, que era impensável aqui há 5 ou 6 anos atrás, 10 que seja, eu dizer que a terapia de pressão negativa podia ser uma técnica de desbridamento, e já vamos um bocadinho falar desta, e sem dúvida, quando muitas vezes fazem desbridamento no bloco, algumas cirurgias, nomeadamente pé diabético e vascular, têm aqui um grande auxílio para continuar nos próximos dias a fazer um desbridamento efetivo. E depois, sem dúvida, também veio revolucionar um bocadinho este que está aqui no ecrã ao lado direito, que é o que nós chamamos o kit de ponte. Isto é, o kit vem ao contrário, também vos trago aqui um vídeo para partilhar convosco, que vem-me revolucionar o quê? A primeira premissa do pé diabético. O que é que me diz a primeira premissa do pé diabético? Qualquer ferida que eu tenha no pé diabético, a primeira coisa que eu tenho que fazer, ou a primeira ação ou intervenção que eu tenho que fazer é descomprimir o pé. Isto é, tudo que eu coloco no pé não pode ficar a fazer uma ação de pressão no pé. Então, nós temos este dispositivo em que a parte dura do sensatraco, a parte dura que faz a sucção, fica fora do pé. O que quer dizer que tudo seja, por exemplo, pé, cabeça, pescoço, axila, tudo que seja articulações, eu se calhar tenho aqui uma resposta mais eficiente em que o tratamento me dura mais sem haver descolagem das películas, está bem? Portanto, é muito importante nós percebermos o que é que temos dentro da instituição para sabermos se naquele doente temos uma resposta efetiva ou não. E depois, então, dizer, será que considero, uma das perguntas é, a terapia de pressão negativa está contraindicada nas feridas infectadas? Não, não está. E, além de mais, vai um bocadinho mais à frente. Sempre que eu tenho uma ferida infectada, eu devo considerar a utilização da terapia de pressão negativa com instilação. Faz tratamento? Não. Trata a infecção? Não, mas é um tratamento coadjuvante. Ajuda-me a melhorar a carga bacteriana no leito da ferida. E porquê? Para além dos efeitos macro e microscópicos que a gente viu, consegue uma selagem adequada, fluxo unidirecional, isto é, entra soluto, e o soluto que entra eu posso escolher qual é, que a gente vai fazer, e depois a drenagem, isto é, o exudado que sai da ferida, não volta à ferida. O que quer dizer que eu tenho sempre um circuito, além de fechado, unidirecional, para além dos outros mecanismos que nós falamos anteriormente. Então, o que é que me trouxe de novo? Trouxe-me de novo, por exemplo, temos aqui um trauma,
esta doente, a primeira abordagem foi no bloco operatório, depois não voltou mais ao bloco operatório, só na fase de enxerto. O que é que aconteceu? Foi um trauma, um scalp completo. O que é que nós precisávamos? De preservar o osso, fazer uma limpeza efetiva e estimular a granulação. O que é que nós pensamos? Considerações que nós temos que ter, que os peritos nesta área nos vão dando. Proteção do osso, ferida infectada, devo privilegiar a instilação. A instilação, se eu tenho a potencialidade disto infectar e tem sido não viável, a instilação deve ser feita com antissético. Não se esqueçam que eu tenho exposição óssea, portanto o antissético que vai entrar em contacto tem que ter na sua ficha técnica, tem que ter a ação que pode estar em contacto com o osso e depois preciso de uma determinada pressão. Então a instilação permite mesmo isto, eu coloco-a, faço uma sucção, passado X tempo ela para, o que é que ela faz? Encharcamento, entra o líquido para dentro. Se for um antisséptico, devo ter em conta o tempo de contacto e depois novamente a sucção. E agora começa o nosso problema, que a evidência há muito pouca. Quais são os ciclos otimizados? Isto é, para uma determinada área, para uma determinada infecção, devo ter 2, 4, 5, 6 ciclos, 8 ciclos, 9 ciclos. Não temos respostas ainda. O que é que nós temos? Quanto mais suja ou quanto mais exudado purulento ou detrito na ferida, mais lavagens deve fazer. E não se esqueçam que a ferida complexa, quando está em instilação, está em modo intermitente. O que quer dizer que a ciência também me demonstra que em modo intermitente eu ainda estimulo mais o crescimento do próprio tecido, está bem? Portanto, ferida infectada, as equipas, principalmente do bloco, devem ponderar a utilização da instilação, está bem? O abdômen não foi o que nos trouxe cá, é sempre uma área anatómica um bocadinho particular, está bem? Portanto, a instilação no abdômen tem que ser mesmo com uma equipa especializada, quer em abdômen complexo e quer em viabilidade tecidular. São situações, é uma parte anatómica com muita complexidade e muita anastomose, está bem? Portanto, as outras estruturas, o que nós temos de indicação é que ferida infectada devemos sempre privilegiar a instilação, está bem? E está aqui os estudos comparativos que, quando eu utilizo versus convencional, reduzo biofilmes, taxas de reinfecção são reduzidas, diminui o internamento hospitalar e há libertação de tempos cirúrgicos para grandes traumas e grandes cirurgias, que é o que nos debatemos mais, e estar a ocupar blocos operatórios para fazer limpezas cirúrgicas, quando é necessário, mas se a gente conseguir diminuir, também está a contribuir para aumentar o índice de produção de cirurgia. Portanto, é muito importante considerar isto e também considerar, por exemplo, outro dos grandes desafios, principalmente no bloco, por exemplo, temos muito destas situações, não é? Temos estas situações em que o doente vem com uma úlcera por pressão aqui bilateral, portanto não bastava um para reforçar a ideia, ainda temos duas, completamente 100% necrótica, em que a doente borderline de condições, com alguns problemas ali articulares, diabética, um bocadinho socialmente, um bocadinho difícil de inserir no cuidador os filhos presentes, mas não disponíveis para cuidar, e precisávamos então também fazer o desbridamento, para fazer reabilitação. Portanto, levamos ao bloco na tentativa, não conseguiram desbridar muito, porque se sangrava facilmente, também era hipocoagulada. O que é que a equipa de viabilidade tecidular do Hospital São João sugeriu? Vamos buscar terapia de pressão negativa com o kit de desbridamento. Colocamos o kit de desbridamento. O que é que ele nos trouxe de novo? Em primeiro lugar, temos esta ferida em relação à outra 7 dias, está bem? O que é que ele nos trouxe de novo? Para já é uma técnica com material de enchimento, com os mecanismos da terapia de pressão negativa. É uma técnica de instilação, isto é, sempre que eu vou buscar o kit, também tenho que ir buscar o soluto para limpar. E depois a revolução no material, isto é, se vocês repararem, esta espuma reticular é completamente inovadora. Isto é, ela é toda recortada e é esta espuma que fica em contacto com o tecido necrótico. E o que é que acontece? Acontece que quando entra o líquido, fica em relaxamento a terapia. E quando faz sucção com o tecido amolecido, isto faz um corte no próprio tecido.
E depois a espuma espessa, a que está por baixo, funciona como um filtro dos detritos que se vão libertando, está bem? Temos tido muito, muito bons resultados. Claro que aqui é muito importante fazer a tal negociação ou gestão do tratamento com a doente. Porque o que é que eu preciso? Principalmente da colaboração da doente. Alívio de pressão, isto é, uma brincadeira só para aliviar, um bocadinho virada para a meta, sempre, posicionamento em dorsal extremamente proibido, para almoçar de preferência de pé, tudo isto tem que ser validado antes de avançarmos para esta terapia. Porquê? Para já estou a usar inscilação, para já estou a usar pressão numa determinada área, se o doente vai estar horas sentada nesta zona, provavelmente eu vou ter estas forças mecânicas a fazer isquemia constante neste tecido, está bem? Portanto, não fazia sentido usar uma terapia avançada de desbridamento quando eu não tinha assegurado o posicionamento, a alimentação e a nutrição e principalmente capacitar a doente destes passos, nunca fazer o decúbito dorsal. Mas só para perceberem que é extremamente importante, por exemplo, nesta fase nós temos praticamente a úlcera desbridada em apenas 7 dias, está bem? Sem sangramento, que é isso que a gente não conseguiu com o desbridamento convencional no bloco. Com o corte não conseguimos nessa altura ser tão eficientes com esta doente. É extremamente importante. Depois, na preparação do leito da ferida, também é muito importante, quer perioperatório e pós-operatório, está um penso com alguma, está bonito, como eu costumo dizer, com eficiência, contração, uma drenagem, uma pele circundante eficiente. Quando removemos o penso, vimos ali algum volume dentro da ferida, um bocadinho estranho. E nós profissionais temos que identificar estas estruturas. O que é que eu tenho? Uma ânsia intestinal dentro da própria loca cirúrgica. O que quer dizer que eu tenho mesmo que chamar a equipa cirúrgica, que provavelmente vamos ter que descer novamente ao bloco, reavaliar e só depois ponderar se continua com terapia de pressão negativa convencional ou sob a oportunidade de fazer encerramento dos planos e passa a terapia incisional. Portanto, é muito importante, quer dentro do próprio bloco, que é mais facilitador, porque é uma equipa mais alargada, portanto, temos os olhos mais controlados para a ferida, propriamente num pós-operatório, mas fazer a identificação das estruturas da ferida complexa em áreas nobres é extremamente importante na preparação do leito da ferida. O terceiro desafio que eu queria falar convosco, e o bloco muito me pode ajudar nisto, e se conseguirmos uniformizar isto em termos de comunicação é extremamente importante, que é o uso de interfaces nas estruturas e na prevenção da dor, que é extremamente importante. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há estruturas que vêm definidas que têm que ser mesmo protegidas, não há dúvida. Isto é, se for tecido ósseo muscular, tem que ser protegido. O material de pressão negativa, a espuma de poliuretano preta, não pode ficar diretamente em contacto com essas estruturas. E eu tenho que saber com o que é que vou proteger. Isto é, se eu estou no bloco, faço uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia à coluna, que temos aqui. Se vocês repararem lá no fundinho, tem exposição óssea. Quero preencher esta profundidade, esta loca cirúrgica com material, eu vou ter que proteger aquele tecido ósseo. Agora, eu tenho que perceber com o quê? Quais são as indicações? Para já tem que ser material de trama fina, aquele material que na ficha técnica diz que pode ser utilizado em terapia de pressão negativa. Porquê? Porque se eu utilizar um material que não ajuda a distribuir a pressão, eu não vou ter os mecanismos presentes. Portanto, a ficha técnica do material tem que dizer se eu posso usar em terapia de pressão negativa ou não. Depois, tenho várias pratas que eu posso usar quando eu considero que a ferida é infectada. Quando eu tenho uma estrutura óssea, uma grande estrutura óssea, vem um material diferente, porque é um material extremamente denso e que foi preparado em termos de laboratório para estar em contacto com o osso e com tendões e músculos, que é a espuma branca. Ela é mesmo preparada para estar em contacto com estas estruturas. Imaginem, por exemplo, um politraumatizado com exposição completa em termos de faixa e exposição, por exemplo, do fémur. Eu vou utilizar a espuma branca. Porquê? Porque é aquela espuma que eu vou cobrir o osso
vou potenciar a contração e eu sei quando for remover que é no bloco e ela não vai fazer lesão no tecido ósseo, está bem? Portanto, é muito importante perceber que há estruturas que têm de ser protegidas e as estruturas como o osso e como o músculo, na verdade, qualquer uma delas pode ser aplicável, o que me dá mais tranquilidade clínica, isto é, sabemos que as equipas normalmente são muito, vão mudando muito, isto é, uma equipa cirúrgica, por exemplo, hoje, por exemplo, bloco de urgência do São João, provavelmente a equipa que vai receber o doente, que daqui a bocado eu vou ajudar, não é a equipa que vai receber na segunda-feira, certo? E eu também devo olhar para isso como algo para escolher os interfaces. Se eu tenho uma grande área do osso exposto, eu não vou escolher mais nada, eu vou escolher aquilo que não me prejudica o tecido ósseo e que a equipa que vai remover tem mais segurança clínica. E isso só me é dado pela espuma branca. Não sei se me fiz compreender que isto é extremamente importante. Portanto, repetindo, a preparação do leito da ferida há estruturas vitais que têm mesmo que ser protegidas, em que o material nunca, mas mesmo nunca pode estar diretamente nessas estruturas, que é o osso, o músculo e tendão, está bem? Isto é extremamente importante. Às vezes encontramos dissabores, mas sei que vamos tentar todos fazer melhor, por isso é que estamos cá pelas oportunidades de melhoria, para que isto seja divulgado em termos de clínica, para que a qualidade dos cuidados seja de excelência para o nosso doente com ferida complexa. Depois, quando eu falo de interface, não falo só de estruturas dentro da ferida. Não se esqueçam que eu tenho um órgão extremamente importante, que é ele que vai ser responsável pela ferida fechar, que é a pele. Se eu não a proteger, provavelmente eu vou ter complicações de encerramento. Portanto, premissa número 2, material de pressão negativa, espuma, nunca, mas mesmo nunca, aqui é mesmo nunca, eu utilizo muito pouco estas vezes esta palavra nunca, mas aqui é mesmo nunca, deve estar diretamente colocada sobre a pele, está bem? Portanto, se eu, por alguma razão, ou por o desenho da ferida, ou por a anatomia, o local anatómico onde a ferida está, eu tenho dificuldade em atingir o material de enchimento à própria loca e ele vai encostar na pele, eu tenho que proteger a pele, está bem? Porquê? Porque senão depois o que é que acontece? O que está aqui, está bem? Quando eu faço, tenho uma maceração, uma queimadura, provavelmente posso ter uma infecção de pele, o que quer dizer que eu posso agravar a própria ferida cirúrgica porque a espuma escura ficou sempre em contacto com a pele, está bem? Portanto, é extremamente importante, sempre que a espuma fica na pele, a pele tem que ser utilizado o interface, está bem? O interface, não se esqueçam que é trama fina, claro que a espuma branca nunca vão utilizar na pele, porque é uma espuma, ou a prata. Não se esqueçam que a prata também nanocristalina, principalmente o bloco, a prata nanocristalina é muita concentração de prata. E quando eu a coloco diretamente na pele, ela faz tatuagem. Tem problema? Não. Tem problema se fosse nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Porque quem utiliza muito o corpo ou dá muito valor à imagem corporal, a equipa cirúrgica pode ter problemas com isso, está bem? Porque faz mesmo tatuagem. O que é que eu vos aconselho? Sempre que a espuma for para proteger a pele, então vamos com uma prata iónica, vamos com uma prata iónica, que essa prata iónica não deixa tatuagem, está bem? Certo? Isto também é muito importante no bloco, nós temos esta consciencialização. Portanto, prata nanocristalina na pele nunca deve ser utilizada para evitar, não é pela sua ação bactericida, mas pelo seu fim estético e estético, neste caso, traz à zona que nós utilizamos. Portanto, interface. E depois é extremamente importante, principalmente no bloco, e quem certamente temos muitos colegas do bloco a assistir ao webinar, sabem que estas situações são recorrentes, principalmente em grandes centros hospitalares, com grande cirurgia, em que temos aqui coisas muito importantes, para já com indicações de terapia de pressão negativa, mas temos aqui algo que devemos evitar. Já devíamos ter evitado esta consequência e agora temos que tratar e evitar complicações do que advém, certo? O que é que nós poderemos fazer? Aproximando, temos aqui um grande problema, temos um estômago que nem está muito próximo, mas está ligeiramente próximo da ferida abdominal, mas já por a não capacidade de gestão da derivação dos fluidos orgânicos do estômago, temos ali uma necrose cutânea,
Portanto, se nós não conseguimos controlar esta necrose, provavelmente pode infectar, e eu tenho que também assegurar a pele, pele e estômago, para depois também ter uma boa aderência da parte da pressão negativa. O que é que eu preciso? Para já de técnica e de processo de aprendizagem. Por isso é muito importante que a viabilidade tecidular também intervencione e partilhe os conhecimentos com as equipas cirúrgicas, que a técnica é extremamente importante. Mas depois precisamos de algo muito importante, que são as nossas estomoterapeutas. O que é que nós precisamos nestas situações de cirurgia abdominal com estomas e com macerações graves? Precisamos, para além da técnica, precisamos de sacos adequados e colas adequadas, sem prejuízo da pele. E para isso temos que saber o que é que temos melhor em protetores cutâneos. Temos os copolímeros de acrílico, que põem a pele com acrílico, e depois temos as pastas e os pós-cicatrizantes que têm que colocar protegido para que possa. Porquê? Porque se o saco não ficar aderido, constantemente está-me a levantar o tratamento da pressão negativa com o extravasamento das fezes para dentro da loca cirúrgica. Portanto, é muito importante nós chamarmos apoio da estomoterapeuta, ela visualizar a anatomia do estômago, como é que ele está adaptado ao abdômen, para nos dar a indicação para já dos sacos e das placas que melhor se adaptam àquele doente. E depois fornecer-nos e nós irmos buscar as aderências para que haja uma aderência completa e não haja extravasamento. Isto é, que o saco esteja aderente ao estômago o tempo de mudança do próximo tratamento da pressão negativa, está bem? Para que haja então uma efetividade da pressão negativa. Outra das situações, por exemplo, muito recorrentes, também, por exemplo, esta doente tinha vindo do bloco. Temos aqui foi exército de uma neoplasia da zona sacro, em que tiveram mesmo necessidade de deixar aberta para nós fazermos uma limpeza efetiva e uma potencialidade, e está na unidade de cuidados intensivos, chamam porque tem uma maceração e a doente começa a referir bastante ardência. O que é que nós precisamos? Quando a doente chega do bloco, quem recebe perceber que ela vem com uma instilação. Vocês repararem, o posicionamento de conforto da doente está exatamente para o lado onde está a maceração, se estivermos atentos. O que quer dizer, provavelmente, quando fazem instilação, a doente não muda o posicionamento. E o que é que acontece? Provavelmente o volume calculado do fluto é superior à capacidade que a loca tem. E o que é que acontece? Sempre que há instilação, há extravasamento de papel. Em contacto 10 minutos do antisséptico, quando faz a sucção, a pele fica sempre úmida. E basta nós percebermos se a doente tem a capacitação ao lado da mesinha de cabeceira e ensinar que quando faltar 2 a 3 minutos, se em vez de ter este posicionamento, pode ficar mesmo em decúbito ventral. E vocês vejam, em 5 dias, o que é que nós conseguimos de diferença? Alguma estratégia, não é estratégia, é só perceber a dinâmica do que é uma instilação e depois saber também o cálculo correto no bloco do volume que pode entrar naquela ferida, está bem? Isto é extremamente importante, porque se a doente não tivesse essa capacidade de comunicação e de referir o desconforto, como ela dizia, estão-me a queimar, estão-me a queimar, estão-me a queimar, provavelmente quando fôssemos fazer um novo tratamento, provavelmente teríamos a ausência completa do epitélio e já tínhamos muita dificuldade em fazer a aderência da própria película da terapia de pressão negativa. Depois também muito perioperatório e sempre muito confuso é quando temos fixadores e pressão negativa. Muitas vezes o ortopedista diz, não vai dar, não se esqueçam que dá se eu tiver as colas convenientes no bloco, está bem? Que deviam sempre ver. Temos sempre esta nossa cola que claro que não é de fixadores, é de sacos. Eu costumo dizer tudo que adere sacos de ileostomia adere qualquer coisa, não é? Porque sabemos que as ileostomias são de alto débito, fezes extremamente líquidas. Se faz uma boa aderência numa ileostomia, não há osso nem fixador que não fique fechado ou suado com uma boa pasta de hidrocoloide para não haver fuga de sucção.
portanto, é muito importante sempre no bloco ter este tipo já abrir do bloco, para que depois os colegas do internamento e do das unidades pós-op gostam mais, e não digam que os colegas do bloco têm mal feitios, penso que chegam descolados, estou a brincar, porque no bloco não colam os pensos, porque deixam vir os doentes molhados, não tem nada a ver com isso, muitas vezes não têm o material adequado, eu sei, não têm estoques no bloco, que é uma grande fragilidade. Isto também já devia acompanhar o doente, propriamente, que vai já fazer esta cirurgia, vai pôr pressão negativa, já levar do internamento a própria cola, para que depois vocês seja mais facilitador. Também é bom alerta que existem este tipo de materiais para vocês fazerem a adesividade, para que não haja necessidade de depois de estar a reformular o penso passado 2 ou 3 horas. Também é extremamente importante. E depois os protetores cutâneos, também que deviam sempre acompanhar as feridas complexas que vão ao bloco, ou fazer ferida complexa, ou tratar ferida complexa, devem ser sempre acompanhados com os protetores cutâneos, que são extremamente importantes. E depois, muito, e também só fazia sentido, principalmente, partilhar com colegas mais experientes, algo que eu me tenho dedicado ao longo destes anos, que são as nossas fístulas e nossos estomas flutuantes que caem dentro do abdômen, não é? E é uma aflição para todos, é uma aflição no pós-operatório, depois é uma perioperatório e depois no pós-operatório, isto é, derivar estes fluidos de um estômago que está dentro da cavidade abdominal é um problema bastante elevado. Claro que não viemos aqui aprender a fazer isto, claro que isto requer muitos conhecimentos avançados, alertar só as equipas clínicas do bloco que existem soluções, está bem? Existem equipas preparadas para tratar isto e que existem soluções para não termos esta catástrofe, este tratamento que estamos aí a ver, que provavelmente não sendo controlado esta derivação de fezes, vamos ter uma peritonite e as coisas vão acabar em choque cético nos intensivos. O que é importante? Primeiro, dispositivos de drenagem e dispositivos de selagem. Depois perceber se o doente requer tratamento sistémico. Para quê? Porque a terapia de pressão negativa para granular vai também gastar bastantes nutrientes, precisa de volémia, portanto é preciso corrigir os distúrbios eletrolíticos, reduzir o débito das ileostomias, e cada vez mais temos protocolos próprios e direcionados para este tipo de doenças. E depois, principalmente o tratamento. Como é que eu posso tratar isto? Isto é, como é que eu posso granular, estimular a granulação, mas ao mesmo tempo derivar o fluido de fezes para fora da própria ferida. Existem peças próprias que são as nossas fístulas de Weiss. Isto é, são peças preparadas para introduzir no próprio estômago, para depois eu fazer a terapia de pressão negativa. Não trouxe aqui a técnica, porque não é isto que nos trazem cá, só quero que vocês percebam que existe e que pode ser pedido para o doente para ser feito, e vocês vejam que eu tenho a terapia de pressão negativa na área peri-estoma e tenho o estoma sem pressão. E o que é que eu faço depois? Adapto o material de eliminação, está bem? E o que é que acontece? Acontece que o que era impensável aconteceu. Eu consegui cicatrizar, eu, a equipa que estivemos por trás disto, conseguimos cicatrizar e agora temos então a tal ileostomia de funcionamento, está bem? Que é extremamente importante. Isto já é outra técnica, porque ali já não tínhamos loca, só tínhamos uma conclusividade, mas não é isto. O que eu queria que percebêssemos nós quem está na clínica, principalmente no bloco operatório, que mesmo as situações de fístulas, neste momento nós temos material adaptável da terapia de pressão negativa para este tipo de estomas flutuantes e de fístulas, que é extremamente importante, está bem? E que podem sempre sugerir ou então pedirem à viabilidade fidular que vos ajude a escolher o material para aquele doente que é extremamente importante. E vocês vejam, rapidamente conseguimos um bom processo de cicatrização, está bem? Que era muito importante nós conseguirmos isto para que a doente conseguisse recuperar o seu estado geral. E depois outro dos grandes desafios que eu vou ouvindo é esta pergunta, não é? Não vamos pedir isso, que isto é muito caro, isto é uma coisa que não se suporta. Pronto, então, uma coisa muito básica, está bem? Não relevem, só mesmo estamos em casa, todos a falar e estamos a falar de contas, é tipo o supermercado.
Então eu fiz só o orçamento de quê? O orçamento do material. Não estou aqui a trabalhar custos de qualidade, não estou aqui a trabalhar custos de tempo pelos enfermeiros, pela parte clínica, pelo bloco. É só mesmo ir às compras, está bem? Fomos comprar material. Então, o que é que nós fizemos? Temos 2 tipos de tratamento. Temos o convencional, em que temos um orçamento para 15 dias de tratamento. 15 dias de tratamento. Neste tipo de ferida, vem referenciar que eu preciso fazer 3 vezes o tratamento, que dá nos 15 dias 45 tratamentos. O custo de material para cada tratamento custava 10,80 €. Ao fim dos 15 dias, tive um gasto de 486 €, num tratamento convencional. No tratamento da terapia de pressão negativa, tenho tratamento de 15 dias. Fiz 3 tratamentos. O custo de material, por penso, 125 €. O custo total de material nos 15 dias foram 375 €. Vamos comparar os dois. Quando comparamos então versus os dois, fiz menos 42 tratamentos. O custo de material, a terapia de pressão negativa por kit, ficou mais caro, 114,20 €. Mas ao fim dos 15 dias ainda tenho um lucro de 155 €, quase que dá para comprar 2 kits. Portanto, isto de que a terapia de pressão negativa fica cara, acredito que fique, quando nós não temos equipas treinadas com um conhecimento eficiente para ela ser aplicada. Em termos de compra e de eficiência, e só estamos a falar de material, está bem? Não estamos a falar do número de tratamentos, nem vale a pena irmos muito longe, bastava o número de tratamentos feito pelo convênio, temos menos 42 tratamentos feitos, menos 42. O que é que eu quero dizer com isto? Eu costumo-me perguntar, ainda ontem me refletia um bocadinho sobre isto, será que o conhecimento tem preço? Não, não tem. E eu acho que conhecimento gera conhecimento. É de tal forma valorizável o conhecimento e a formação das equipas, que eu acho que deve ser sempre uma porta aberta de oportunidade. E não para ninguém se sentir mais ou menos frágil, porque eu acho que aquele sabe mais que eu. Eu acho que conhecimento gera conhecimento. E a terapia de pressão negativa pode ter imensa eficiência. Claro que se gasta muito, por exemplo, penso que venha menos bem feito do bloco, ou que a equipa não esteja tão à vontade em fazer. Passado 2 dias eu vou ter que o repetir, claro que eu vou ter um gasto extra. Mas se eu tiver preocupação enquanto entidade patronal, em que eu tenho equipas más, ou em que eu tenho que formar, essas têm que ser de elite, tem que sair dali a excelência do conhecimento da ferida complexa, provavelmente daqui a 4 ou 5 anos eu vou reduzir assim, em flecha os custos. Deixo à vossa consideração esta reflexão. O que é que se pretende para o futuro? O que é que nós precisamos de investigação, seus enfermeiros? O que é que nós precisamos para a investigação? Ciclos de pressões otimizados, isto é, será que uma ferida a 120 cicatriza melhor que 80? Ou será que chega a apenas 80? Os fluidos da instilação, lavamos sempre com soro ou os antissépticos, na verdade, têm alguma repercussão a acelerar o processo de cicatrização? Outra coisa que está muito em voga e que precisamos também muito de investigação é juntar ou adicionar a pressão negativa com outras técnicas avançadas. Eu posso ainda potenciar menos ou o tempo de cicatrização ser menor, por exemplo, com fatores de crescimento, com matriz de fatores de crescimento. Será uma necessidade, por exemplo, hiperbárica e pressão negativa aumenta o índice de cicatrização? Oxigenoterapia tópica e pressão negativa aumenta a cicatrização? Precisamos também de chegar a uma conclusão, interface de uso ou não uso. Isso é extremamente importante. E se uso, se há algo ou algum interface ideal para que seja aquilo que a gente chega às equipas clínicas e diga, é isto. O interface da pressão negativa, para termos os mecanismos em pleno, são estes. E depois algo que me interessa bastante, que vai ser, que queria que fosse o meu próximo desafio, era perceber o que é que aconteceu a estes doentes. Estes doentes em que tinha cicatrizações quando eu comecei na enfermagem a nível abdominal, que andavam 1, 2 anos, em 2 meses eu cicatrizo, o que é que acontece depois?
O que é que acontece a este tecido? Será que eu tenho mais fibrose tecidular? Será que eu tenho mais hérnias? Será que em termos de posicionamento ou de dor pós, aquela dor crónica que cada vez se fala mais em cirurgia major, aqueles posicionamentos deficientes, aquele posicionamento curvado, tem a ver com a utilização da pressão negativa, são as nossas consultas de follow-up. O que é que aconteceu a estes doentes nos próximos 3, 4 e 5 anos? Também não temos alguns índices em termos europeus, em termos nacionais, não temos qualquer estudo ainda feito. Esta foi a bibliografia que eu consultei para vos ajudar. Falta-me aqui, é um vídeo que eu tinha para vos apresentar a técnica. Não sei se o Alexandre está... Mas pronto, eu acho que o básico está referenciado, nem sei, não tenho noção de tempo, tenho disponibilidade, espero que não tenha sido maçadora, tenha conseguido, assim, de uma forma simples, mas concisa e científica, chegar, pelo menos, a ativar a curiosidade para nós irmos estudar, à procura do conhecimento. Gosto muito de ir à procura do conhecimento, gosto muito de desafios e com certeza estou super disponível para agora partilhar convosco as questões ou alguma sugestão de melhoria. E muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram, está bem? Ora, então, muito boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença. Estamos aqui 260 pessoas, às 18h30, no final de um dia, e, portanto, queria deixar aqui, em nome da escola, o nosso agradecimento pela vossa presença e por também despenderem do vosso tempo para este momento claramente de aprendizagem. Agradecer à nossa excelente oradora, pela enfermeira Anabela, pela sua magnífica apresentação, pelo rigor científico que também trouxe a este momento, pelo conhecimento e pela experiência que partilhou relativamente ao tratamento da ferida complexa. Também um agradecimento muito especial à professora Ana Leonor e ao professor Paulo Puga pela oportunidade de compartilhar este momento e a organização também deste evento com ambos. E, claramente, deixar, não roubando mais tempo, mas também parabenizar todos os enfermeiros, em especial hoje os enfermeiros do perioperatório, neste Dia Europeu. Sendo assim, como a senhora enfermeira referenciou, temos aqui ainda tempo para algumas questões e penso que a senhora enfermeira, penso eu, ou pelo menos a senhora Paula Botelho, ainda estávamos no slide referente à instilação nas feridas infectadas, no caso que a enfermeira Anabela falou do scalp, levantam a mão, pelo menos que eu tenha percepcionado. Assim sendo, vou-lhe dar permissão para colocar a sua questão e, se quiser, por favor, esteja à vontade para falar com a enfermeira Anabela. Sim. Dar oportunidade. Se quiser, penso que pode escrever, talvez. Também aproveito para dizer que registrei que a senhora Manuela Ferreira, não sei se ainda está aqui, e o senhor Cláudio Gomes também levantaram a mão. Não sei se o nosso colega, o Alexandre, quererá dar aqui uma ajuda, basta a pessoa acionar o seu micro, correto? E agora também só têm que ativar as vossas permissões. Vi agora também que há um senhor Mauro Ribeiro que também levantou. Não sei se há algum tipo.
Temos aqui algumas questões, como se irá partilhar o PowerPoint e também há um participante anónimo que questiona e se comparar o tempo de tratamento tradicional versus pressão negativa, penso eu relativamente aos cuidados de enfermagem. Tempo de enfermagem. Não sei. Eu acho que percebi bem, mas podem reformular novamente a pergunta. Seria mais... Está subentendido isso, nem tem, basta só o número de tratamentos menos que se fez, para perceber que o tempo que nós tiramos ao cuidado do plano de tratamento do doente àquela ferida é muito mais diminuído com a terapia de pressão negativa. E cada vez que a equipa tenha um know-how e tenha uma capacitação maior, vai fazer o tratamento mais rápido com menor custo. Por isso é que é tão importante nós incentivarmos a informação e a prática clínica do tratamento. Para quê? Para que este conhecimento e o desperdício do material cada vez seja menor. Eu não sei se respondi, se foi bem a esta questão, mas o que eu trouxe aqui foi só mesmo uma curiosidade, está bem? Foi aquela premissa quase de corredor que a gente vai ouvir, não, é terapia de pressão negativa, aquilo é tão caro, não se pode comprar. É muito caro quando nós comparamos à peça. Quando nós depois fazemos os orçamentos alargados, já começamos a compreender que se calhar não é assim tão caro. Desculpem, pedia, por favor, a quem quiser fazer alguma questão, que levantasse a mão, não é? E é acionado a permissão para falarem. Não sei se posso. Está aqui uma que diz, obrigada pela apresentação, gostava de perguntar como deve ser escolhida a pressão a aplicar em função da localização da ferida. Mauro Ribeiro, muito obrigada. Obrigada, Mauro. E, em primeiro lugar, isso é uma das grandes lacunas da investigação. Nós não temos pressões ideais. O que é que eu sei? Eu tenho o intervalo terapêutico da pressão negativa, isto é, o que é que eles definem como intervalo terapêutico? Aquele que eu dou uma pressão e tenho os mecanismos na sua plenitude, que vai do menos 50 ao menos 150. O que quer dizer que abaixo dos 50 ou acima dos 150, aqueles mecanismos que nós estivemos a refletir não estão presentes. O que eu sei é que a maior parte dos estudos, isto um bocadinho indo ao encontro do que é os dispositivos da pressão negativa, temos dois grandes tipos de pressões que são utilizadas. As do 80 milímetros de Hg e os dos 120 e os 125. O que é que eu sei? O que é que se denota? Denota-se que quanto mais profunda, isto é, quanto mais tecido falta àquela loca cirúrgica, aumentando a pressão, o input de granulação também é maior. Agora, como nós temos o conhecimento científico e clínico, eu tenho que pegar neste conhecimento e adaptá-lo ao meu doente. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que se eu sei que a investigação me diz que os 125 provocam uma vasodilatação que 4 vezes mais e eu tenho uma volémia de 7 no doente, eu nunca vou pôr os 120. Eu vou sempre começar pelo mínimo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ver no próximo tratamento a resposta do leito da ferida. Isto é, se eu tiver um leito da ferida que a 70, por exemplo, está vermelha, a granulação está vermelha, não tem sinais de isquemia, eu não estou a provocar o efeito contrário. Eu não sei se me estou a fazer compreender. Portanto, resumindo, o que é que eu quero dizer com isto? Não há uma pressão ideal, há depois uma relação da pressão com o doente em que estamos a avaliar, mal, está bem? Espero poder ter ajudado. Acho que sim. Então, eu tinha aqui duas questões, se me permitem, enquanto as pessoas se sentem à vontade, claramente, provavelmente já em suas casas,
mas aproveitem este momento. Se não quiserem falar, coloquem, como o Mauro fez no chat, que teremos todo o gosto em direcionar para a enfermeira Anabela, uma perita com um know-how imenso, já com muitos anos nesta área. Assim sendo, de toda a apresentação, que achei que foi bastante esclarecedora, qual o papel que destaca do enfermeiro do perioperatório no tratamento da ferida complexa? Querer falar um bocadinho sobre isto, sim, enfermeiro? Acho que é extremamente importante, muito importante em todas as etapas. Para já, preparar o leito da ferida na ferida complexa é muito importante, e se nós tivermos um enfermeiro que possa, para já, fazer o plano do que é preciso para uma determinada limpeza, isto é, se eu tenho uma ferida que eu tenho dificuldade com o tratamento convencional, lavar, preciso de uma pressão, saber que eu tenho um pulsar e dizer, não, para este doente é preciso lavar com um pulsar e pôr na mesa da instrumentista o pulsar, é extremamente importante. Depois é muito importante também na fase do que é preciso para fazer o tratamento da terapia de pressão negativa. Senão, o que é a nossa realidade atualmente? O bloco para se ir buscar material. E quem faz esta gestão e bem, são os enfermeiros. E os enfermeiros são extremamente importantes para já terem conhecimento do que é que vai ser preciso para aquela cirurgia. Para quê? Têm todos os ferros que é preciso, também terem o material todo adequado. E depois, outra coisa que é muito, e a enfermagem se prima há muitos anos por isto, e eu acho que deve ser algo que deve continuar a ser, é o cuidado com a pele. Isto é, o cirurgião faz o seu ato cirúrgico, faz a sua limpeza, faz a selagem do penso, deve ser feita em parceria com o instrumentista. Porquê? Porque ela tem um conhecimento, quer da sua especialidade, quer da sua área de base, daquele que é o órgão principal da adesividade, que é a pele. Portanto, era extremamente importante ela dizer, para, limpa, seca, põe protetor cutâneo, espera, não cola, tem que esperar, agora pode colar, cola. E depois outra coisa que os enfermeiros que eu sei que fazem isto, principalmente os colegas do bloco, é a direção da sucção. Isto é, o que eu quero dizer com isto? E as colegas que estão aqui no bloco vão já perceber aquilo que eu quero dizer. Quando eu tenho uma terapia de pressão negativa em localizações anatómicas que depois requerem um posicionamento, só no bloco é que me conseguem direcionar isto. Portanto, quem está a ajudar na cirurgia, que é instrumentista ou alguém que esteja mais, tem que perceber que ele está no posicionamento cirúrgico, mas no serviço não vai estar no posicionamento cirúrgico. O que quer dizer que, por exemplo, eu tenho uma ultraproporção que vai fazer desbridamento e vou pôr terapia de pressão negativa na sacro. E eu ponho a tubuladura a sair para a zona anal, o tratamento não dura 24 horas, vais ter uma dejeção. Não sei se me estou a fazer compreender. E isto é perioperatório. E eu sei que o bloco, para já, são sempre situações estressantes, sei que é muito, muito tempo cirúrgico para cumprir, mas muitas vezes, às vezes mais 2 minutos, equivale a mais 5 dias de tratamento. E isto tem muito a ver com o enfermeiro perioperatório. A pele, a gestão dos dispositivos, é enfermeiro perioperatório. Os drenos, a localização dos drenos, porque, por exemplo, se eu sei que vou pôr uma terapia de pressão negativa, eu estou a instrumentar, eu posso dizer ao cirurgião, cuidado que depois não tem espaço para pôr película, se calhar é melhor ir um bocadinho mais à frente. Pronto, ele também poderia saber isto, perguntar, mas podia, mas se calhar se houver aqui uma dinâmica maior, acho que nós vamos conseguir, e acho que estamos a caminhar. Muito obrigada, enfermeira Anabela. Temos aqui, assim, mais pelo menos uma questão, novamente do Mauro Ribeiro, que diz, gostava também de perguntar se é necessário os cuidados a ter, ou quais os cuidados a ter com TPN, quando a área perilesional se encontra bastante edemaciada e congestionada. Foi o Mauro que perguntou. Mauro, peço desculpa, mas
não percebo muito bem a terminologia congestionada, não sei o que é que quer dizer com peço imensa desculpa pela minha ignorância, está bem? Agora, pronto, o edema, é assim, eu não sei se depende também da zona anatómica que eu estou a tratar. Se eu estou a falar de linfa-edema, o tratamento não é só local da pele, eu tenho que ter um tratamento sistémico, porque o linfedema isto é comandar na rotunda, isto é, se eu tenho umas albuminas e umas proteínas baixas, eu vou ter sempre edema. Portanto, o que é que eu tenho que saber? Para tratar aquela pele convenientemente, tenho que usar um bom protetor cutâneo, tenho que usar um bom interface, mas a parte clínica médica tem que me ajudar, principalmente por trauma. Certo? Principalmente quando há grandes perdas de substância, em que nós temos drenagens com alto débito, em que lá se vai as nossas proteínas e albumina. E o Mauro, provavelmente, não sei se calhar tem alguma experiência ou muita em intensivos, sabe que essas reposições são extremamente importantes. Em termos práticos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho material penso próprio para pôr nessas áreas, para depois pôr a película por cima, está bem? Porque é, por exemplo, eu uso muito os poliuretanos de transferência, em que que são siliconados, selo a pele e depois a película não sela na pele, mas sela nesses materiais. Mas eu só vou ter a situação completamente resolvida dos edemas, principalmente se é de desregulação por proteína e destruição muscular, se eu sistemicamente controlar a situação. Não sei se fui clara, mas isto é muito importante. Com certeza que sim, se o senhor enfermeiro tiver mais alguma questão, penso que também respondeu e agradeceu. Eu sendo assim teria uma questão, não sei se será a última, embora há aqui um agradecimento que também o pretendo ler, mas deixaria aqui algo que me deixou confortável, ao mesmo tempo pensativa. E já que colocou na sua apresentação desafios, eu gostava e também abordou a questão: como é que é este grande desafio do controle da dor? Muitos doentes já saem do bloco com bombas, com medicação prescrita para a gestão e controle desta dor, mas como é que depois, no pós-operatório, os tratamentos, muitos deles de feridas com vírus, de grande extensão, como é que é possível o enfermeiro ter assim um papel determinante no tratamento? Obrigada, Patrícia. É assim, posso ser um enfermeiro mais radical. Se for um enfermeiro mais radical, recusar-me a fazer o tratamento ou provocar dor. Mas não somos radicais e não vou fazer o tratamento, mas posso ter estratégias de oportunidade de melhoria. Em primeiro lugar, é encarar a dor como algo meu. Eu nunca vou dizer a um doente que não dói se ele está a dizer que dói. Isso é, para mim, é fundamental. Eu até posso não estar a acreditar, para já, porque eu tenho a minha história da minha própria dor e a minha imagem da minha própria dor e nunca a vou refletir no outro. No outro, aquilo que se vai refletir é a própria dor. Portanto, eu tenho que sempre relevar que aquilo é real. Depois, por exemplo, no grande centro hospitalar que eu trabalho, temos duas grandes consultas muito importantes e têm que ser chamadas à equipa, que é a consulta da dor aguda e a consulta da dor crónica. Está a 2 passos, dá trabalho, dá. Muitas vezes a gente liga e diz não pode ser agora, tem que ser daqui a 10 minutos. Mas se for daqui a 10 minutos e o tratamento em vez de se fazer hoje pode-se fazer amanhã, eu acho que se deve relevar. Portanto, para além da medicina interna, da cirurgia, da vascular, quem tem que estar sempre connosco, principalmente na ferida complexa, é a consulta da dor. Na dor nas suas duas vertentes, temos a dor crónica, em que os doentes já vêm com medicação da dor crónica, em que depois tem que ser potenciada, muitas vezes naquele momento da índice de dor, porque todos nós sabemos que até está estudado o momento em que vamos provocar mais dor, porque é que não podemos providenciar a analgesia nesse momento. E depois sabemos que cada vez mais temos
coisas muito mais à frente, epidurais, temos doseamentos que o próprio doente faz da dosagem da dor. É difícil, somos poucos e são muitos doentes, é verdade, é impossível, não é? Tem que haver um esforço de parte a parte, quer da parte da enfermagem, e a enfermagem é quem é que avalia o quinto sinal vital obrigatório da nossa DGS? Não são os enfermeiros? São os enfermeiros. Quem é que vai fazer a prestação de cuidados do peso? Tem que assegurar a qualidade de vida nas suas vertentes. Portanto, é difícil, acredito que seja, não é impossível, até porque nós cada vez mais temos catéteres epidurais nos serviços e depois temos que otimizar a analgesia. Se eu vou dar um fentanil, se tenho que esperar 3 a 4 minutos, não posso logo começar a tirar o material. Se eu vou dar uma ropivacaína, ou vou dar, sei que tenho que esperar 15 minutos, ou 25 minutos não vou iniciar tenso. É isto. Está bem? Somos poucos, somos, mas se calhar se fizermos menos e melhor, se calhar a qualidade vai ser melhor, digo eu. Sendo sempre uma pessoa que gosto muito, muito, muito de conversar e selecionar, não com guerra, mas com harmonia, que acho que todos nós temos potencial para haver uma melhoria. Agora, doentes com dores, quando eu falo em inteligência artificial e estou a estudar um mecanismo para ir para Marte, não é de ser humano. Para mim não faz sentido, não faz qualquer sentido estar a discutir a inteligência artificial quando eu tenho o mínimo de qualidade de vida, que é a dor, em que o doente não tem que ter dor, não assegurar isso é um cuidado básico para mim. Está bem? Não sei se respondi, mas fico muito sensibilizada. Eu trabalho com índices de dor muito elevadas, principalmente quem tem doenças autoimunes sabe que a dor é terrorífica e não consigo compreender. Nós encaramos um padrão de normalidade estar a intervencionar num doente com dor. Não faz sentido para mim. Concordo em absoluto. Assim sendo, não sei se há mais alguma questão, no entanto, queria fazer aqui assim e expor aquilo que o André Ferreira, penso que seja colega, refere no chat, que não é uma pergunta, mas é uma felicitação. Parabéns à enfermeira Anabela Moura, já acompanho faz anos desde aluna e enquanto profissional, é das pessoas de referência cá, o nosso Portugal. Obrigada por estas sessões. Obrigada, André. Mais uma questão. Maria, Enfermeira Maria. trabalho no laboratório e surgem sempre muitas dúvidas. Não sei se tem. Não encontro. Também não tem. E que há? Tem a ver com a utilização do penso pico. Sim, sim. A cicatrização de feridas é uma problemática sempre atual e exigir constante atualização. Grata à enfermeira Anabela pela dedicação e paixão com que partilha o seu saber e experiência. Ficamos todos a ganhar. A aplicação da terapia negativa, na minha prática, exige criatividade, cabeça, pescoço, mas os resultados são de veras animadores. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a enfermeira Nélia. Trabalho no bloco operatório e surgem muitas dúvidas acerca deste tema, em relação, por exemplo, ao penso pico membros. Há contraindicações em pôr ligadura? Obrigada pela questão. Em primeiro lugar, não trouxe terapia incisional. O Pico, propriamente dito, é uma marca comercial, mas é uma terapia incisional. Ela foi criada para prevenir a deiscência ou a complicação da ferida cirúrgica num ambiente, numa terminologia assim mais lata. Claro que nós, profissionais de saúde, não só nós portugueses, por esse mundo fora, começamos a perceber que se calhar uma pressão e uma determinada pressão negativa num penso de silicone, se calhar tinha algumas respostas positivas em algumas feridas. Quando me pergunta de ligadura, também é preciso esclarecer que tipo de ligadura é que nós estamos a falar. Se estamos a falar de membro inferior, temos que perceber a etiologia daquela ferida. Estamos a falar de uma ferida traumática, ou estamos a falar de uma ferida cirúrgica ou de uma úlcera de perna, venosa, arterial, mista, isto é muito importante. Posso estar a falar de um doente que tem uma ferida no membro inferior, mas é um doente arterial
com doença vascular periférica grave. E eu não vou usar ligadura, eu não posso usar qualquer tipo de contenção. Eu posso, no mínimo, imaginem que eu ponho uma pressão negativa, um tal pico, no meu inferior o doente é extremamente agitado. Eu posso, se quero salvaguardar pela agitação aquele dispositivo, vou pôr uma ligadura de algodão, que não tem tanta elasticidade. Mas, por exemplo, se eu tiver uma úlcera de perna, como eu mostrei aqui, que foi a primeira vez ao bloco limpar, veio com o pico e veio com terapia compressiva, porque vem com uma ligadura. Porquê? Porque tem uma insuficiência venosa, porque tem um Doppler que tem um ITB de 0,9, o que quer dizer que pode comprimir, então aí vou levar uma ligadura. Mas imaginem que o doente que entrou para o vosso bloco para limpar a ferida do membro inferior tem um Doppler de 0,3. Não lhe põe uma ligadura, nem de compressão, nem qualquer ligadura. Porquê? Porque tem uma doença arterial grave. Portanto, ter ou não ter ligadura não depende propriamente da ferida, mas sim da etiologia da ferida e do doente que estamos a falar. Não sei, acho que consegui ser clara, está bem? Agora, se for unicamente estético, sem contraindicações, não tiver doente arterial, e se for só para assegurar que o doente, numa agitação, não remova o dispositivo, tudo bem. Mas também uma ligadura pode ser terapêutica. Não nos podemos esquecer disto, está bem? As ligaduras na doença venosa são terapêuticas. Muito obrigada, enfermeira Anabela. Algumas questões relativamente ao certificado, ainda estamos em decisão do Departamento de Imagem e se houver alguma indicação será enviado pelo e-mail que se inscreveram. Assim sendo, penso que não haverá mais questões. Damos então este momento por encerrado, apenas fazendo uma síntese daquilo que a mim percepcionei neste dia tão especial, é que o tratamento acaba por ser desafiante, mas também interdisciplinar, portanto precisamos de todos, e tendo aqui assim claramente em destaque o enfermeiro do perioperatório. E não posso deixar de referir que as feridas complexas são feridas, mas que acima de tudo estão em pessoas, e essas sim, pessoas é que são portadoras de ferida complexa. Assim sendo, muito boa noite a todos, mais uma vez muito obrigada, senhora enfermeira. Temos mais alguns comentários, também temos agora o João Meira que colocou mais um comentário e que agradece a todos os enfermeiros. Portanto, da nossa parte, muito obrigada por esta hora ainda estarem connosco e estejam atentos que futuramente provavelmente haverão mais momentos como este e contamos convosco. Obrigada. Obrigada a todos.